Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa Todos os Nomes, neste segundo ciclo de conversas que tem como tema esta crise atual pandémica do vírus corona. E hoje tenho o enorme prazer de ter como convidada a minha querida amiga e colega Margarida Pedroso Lima. A Margarida é psicóloga, mestre em Psicologia da Educação e doutorada em Psicologia do Desenvolvimento. Exerce funções de professora associada com agregação na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade de Coimbra, onde leciona disciplinas de Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da Personalidade e Intervenção Psicoterapêutica na Idade Avançada. A Margarida é também psicoterapeuta com formação em terapia de grupo e psicodrama, terapia Gestalt e em Mindfulness. As suas áreas de interesse vão para a intervenção desenvolvimental e psicoterapêutica com grupos e para a investigação sobre os fatores mediadores e promotores de bem-estar na idade adulta avançada. Pertence a várias organizações de defesa dos direitos das pessoas mais velhas e representante nacional da International Network for the Prevention of Elder Abuse e é autora de múltiplos artigos e livros neste domínio. Margarida, muito bem-vinda. Muito obrigado por teres aceito este convite. É realmente um enorme prazer ter-te aqui presente e partilhares todo o teu saber e experiência. Conhecendo-te e sabendo todas as áreas onde tu tão bem expressas todos os teus talentos e saberes, podíamos avançar e expandir esta conversa para muitas áreas diferentes. Mas tendo esta realidade presente neste momento, em Portugal e no mundo, vamos nos focar muito no teu trabalho, na tua prática e na tua investigação, no trabalho que desenvolves com adultos de idade avançada. Então, primeiro que tudo, a primeira pergunta que gostava de fazer era perguntar quais é que são, na tua opinião, os maiores desafios que esta nova realidade está a colocar sobre estas pessoas, estes adultos de idade avançada. Então, olá, é um gosto estar aqui, sobretudo por ser contigo, Salema, e também por poder contribuir um bocadinho para a reflexão desta temática atual e tão pertinente. Eu diria que o grande desafio obviamente um desafio acrescido para as pessoas mais velhas, logo começando pela simples razão de serem aquelas com maior risco em termos de saúde, mas na minha opinião outras questões estão a ser arrastadas com este primeiro problema, que é o aumento do estigma em relação às pessoas mais velhas, não é? Ou seja, elas são aquelas mais vulneráveis, não é? Aquelas que de certa maneira vão criar um maior peso, enfim, no sistema, e nós já vimos algumas reportagens em que as pessoas estão a ser escolhidas em função da probabilidade, de maior probabilidade de sobrevivência, mas também de esperança de vida. Mas eu diria que são também aquelas que, que vão ter um acrescento de dificuldade, porque muitas das pessoas, eu vou falar mais da realidade portuguesa, obviamente, porque a realidade da velhice e do envelhecimento é muito variável em função do país, da cultura e do momento histórico, mas no nosso país, neste momento, o que nós temos é já cerca de 60% dos nossos idosos sozinhos em casa. Não é? E é evidente que desses 60% que estão sozinhos em casa, e também os outros 40%, muitos deles estão sozinhos em casa com outra pessoa mais velha também, não é? Por isso nós temos aqui uma realidade de pessoas que estão a ficar mais isoladas, por assim dizer. É evidente, ainda hoje de manhã um amigo meu ligava-me a dizer: eu estou com este dilema, e colocou mesmo a palavra dilema, que quero ir ver os meus pais, mas como são idosos, são mais vulneráveis e eu não quero, obviamente, colocá-los em risco, logo não vou, mas logo eles também
estão sozinhos, enfim, e todo este dilema, neste caso, deste meu amigo, tem os dois pais, mas muitas pessoas não têm, efetivamente, só um pai ou uma mãe, o que significa que estas pessoas idosas estão mais sozinhas, já estavam sozinhas, e neste momento estão cada vez mais a ficar mais isoladas, digamos assim, em função desta coisa de proteger a pessoa mais velha, não é? Por um lado proteger, mas por outro lado aquilo que está a acontecer socialmente é que estas pessoas estão efetivamente a ficar ainda mais isoladas. Por isso, tudo aquilo que conseguirmos fazer socialmente para não isolar estas pessoas, porque a nossa sociedade e o momento presente é um momento que lança grandes desafios, não é? E um deles é como é que nós, de certa maneira, protegemos não desprotegendo, porque como nós sabemos também, o isolamento e a solidão propiciam e facultam e levam a uma quantidade enorme de dificuldades, nomeadamente à redução ou ao baixar do sistema imunológico e ao aparecimento de doenças e, obviamente, à depressão, como todos sabemos, não é? Por isso, este jogo entre o que fazer, não é? É realmente algo que está, enfim, deve estar na reflexão de todos nós técnicos desta área neste momento. Sim, ouvindo-te e percebendo então que há uma percentagem tão elevada destas pessoas de idade avançada que já estão numa situação de isolamento, tem-se falado muito no distanciamento social, que nesta fase é fundamental. E que distanciamento social não é isolamento social, sobretudo nesta época em que vivemos, porque, por exemplo, temos esta plataforma que nos permite, eu estou em Berlim, tu estás em Coimbra, e estamos neste momento à conversa. Mas estas pessoas de gerações mais antigas, muitas delas não têm estes recursos, não têm este conhecimento, portanto, em muitos casos, para estas pessoas, distanciamento social é realmente um ainda maior agravamento da situação de isolamento em que elas já estavam. Salema, completamente. E, sobretudo, em Portugal. Hum. Tu estás na Alemanha é completamente diferente. As pessoas mais velhas na Alemanha são muitíssimo mais escolarizadas do que ainda, infelizmente, a população idosa em Portugal. Obviamente que as coisas estão a mudar. Já não é como há 30 anos atrás, obviamente. No entanto, a quantidade de pessoas mais velhas que efetivamente, sobretudo as mais velhas, por assim dizer, podemos dizer as pessoas que têm 80 e 90 e que estão sozinhas e que são muitas em Portugal. Eu não tenho, por acaso, fui à página do Instituto Nacional de Estatística e essa separação, enfim, por grupos etários na velhice não tinha. É evidente que se torna as coisas, enfim, mais complexas, mais difíceis de lidar, porque estas pessoas não estão efetivamente online como nós estamos, e em plataformas, eu estou a dar aulas, enfim, interajo com os meus alunos, até ensaios de teatro já tive online, por isso é evidente que é uma realidade completamente diferente. Margarida, imagino que nas pessoas, nos adultos de idade avançada, surja também dois tipos de reação que nós vimos em todas as faixas etárias, parece-me a mim. Uma negação total da realidade que está a acontecer. Isto é apenas uma gripe, isto é um exagero, isto é os mídias a espalhar medo, não quero saber, vou para a rua mesma, quero fazer a minha vida normal. Ou no lado oposto do espectro, uma reação descontrolada de medo, de comprar todos os bens em género de criar um bunker em minha casa e não sair de casa nas próximas semanas e estar em pânico, não é? Numa resposta de pânico. Imagino que nestas idades em que uma pessoa também já está mais próxima da morte, estas reações exacerbadas possam ser ainda mais extrapoladas. Sentes isto no teu contacto com estas pessoas que isto está a acontecer?
por razões óbvias, não tenho estado muito em contacto, Sim. embora esteja inclusivamente a dar consultas online, não com pessoas mais velhas, por razões aquelas que já referimos. Porque o acesso às plataformas e o acesso a esta coisa mais virtual, mais online, mais em diferido, mais, obviamente, é qualquer coisa mais distante do mundo das pessoas mais velhas que precisam de nós. E eu gostava de frisar que grande parte das pessoas mais velhas em Portugal hum, estão bem. E Uhum. obviamente vão ter toda essa panóplia que tu referiste de reações. É evidente que nós temos de ter atenção que há, sobretudo em Portugal, e há estudos que vão neste sentido, que há, enfim, algumas pessoas mais velhas, um grupo de pessoas mais velhas, que obviamente que têm alguma hipocondria, por isso obviamente vão numa época destas, todas essas condições desse género vão ser tornam-se mais exageradas, mas também todas as questões do medo e da ansiedade genericamente falando. Que é qualquer coisa que nós não podemos dizer que seja propriamente uma patologia, mas é esta sensação de que eu, como estou mais frágil, o mundo é perigoso, o mundo é arriscado e eu tenho que me conter, tenho que me proteger, não é? E, e por isso, obviamente, eles próprios se distanciam mais, não é? Uhum. Há claramente necessariamente esta atitude. Há também, na minha opinião, aqueles que vão estar um bocadinho alienados, no sentido de que, como é que dizer, nem sabem o que é que está a acontecer, nem têm propriamente essa consciência. Aqueles que estão, aliás, eu gostaria também de focar que a televisão, obviamente, tem a sua função e tem funções positivas, mas também tem esta função, e há muitas pessoas que não têm outra atividade que não seja estar a ver televisão, não é? E estar todo dia massivamente a escutar as notícias em relação, no fundo, a todas estas questões, é nocivo, é nocivo. Porque parece que a vida é só, no fundo, o vírus e, de certa maneira, a mente. Eu já tive pessoas a dizerem, pessoas mais velhas a dizerem coisas do género: pronto, eu hoje sonhei com o vírus. Querendo dizer que está completamente na nossa mente e é evidente que em termos mentais, em termos cognitivos, o pensamento, como sabes, é extremamente forte e poderoso e a minha realidade se, vai se transformar ou não em função também dos meus pensamentos e estou sempre a pensar, meu Deus, o vírus tem de me proteger, etc. É obviamente que as coisas tornam-se complicadas. Mas tu lançaste a questão da morte. Estatisticamente, as pessoas que têm mais medo da morte não são as pessoas mais velhas, são as pessoas de meia idade, ou seja, pessoas mais da minha idade. E porquê? Por uma simples razão, porque no fundo são aquelas que ainda não cumpriram um ciclo de vida, não é? São as pessoas que têm mais responsabilidades sociais, não é? Ou seja, alguém de 40, 50, que tenha ainda a cargo muitos filhos, alunos, enfim, a sociedade no sentido genericamente às costas, obviamente tenderá a ter mais receio de morrer, no sentido, eu não posso morrer neste momento, eu, de certa maneira sou necessário. Alguém bem integrado e organizado, numa idade avançada, vai estar mais aberto a essa possibilidade, considerando que, obviamente, que é natural. No entanto, as pessoas que estão bem, obviamente, gostam de viver, não é? E vão tentar defender-se e proteger-se. Agora, por isso eu não estou tão preocupada. É evidente que neste momento presente o que nós temos de estar atentos é as pessoas que estão isoladas ou que estão sozinhas em casa, e eu tenho estado em vários projetos fantásticos sobre esta noção do aging at home, ou seja, este envelhecer em casa, aquelas pessoas que por razões várias, nomeadamente limitações físicas, têm de estar confinadas ao domicílio.
e estão sozinhos, como é que nós socialmente nos podemos organizar para dar resposta e ir de encontro, no fundo, às necessidades destas pessoas, que não são só necessidades de limpar a casa ou de levarem comida. Nós temos muito esse problema das altas das nossas cidades, onde ainda há pessoas mais velhas que estão em casas, podem estar num terceiro andar e não terem mobilidade. Agora, acrescido com isto do vírus, as coisas tornam-se mais complicadas. É evidente que eu sei que grande parte dos centros que dão apoio às pessoas nessas condições que continuam a funcionar e estão a ir à casa destas pessoas. Também sei que, em termos da sociedade civil, se estão a organizar grupos de pessoas que dão apoio aos vizinhos, não é? Se existir apelo que eu gostasse de fazer seria todos nós pensássemos nos nossos vizinhos próximos, se cada pessoa fosse responsável, ok, quem é que vive na minha frente? Então está ali, não é a dona não sei quê, que já é bastante, não a tenho visto, o que é que se passa? Dar uma telefonadela, tentar contactar de algum modo para saber como é que estão. Se todos nós fizéssemos isto, de certeza que não havia ninguém que ficasse sem comida ou ficasse a sentir completamente desprotegido e isolado. Para mim, o grande problema será então, depois desta fase, que obviamente é uma fase de crise, e nas fases de crise, o que é que nós fazemos? Fazemos intervenção de crise, no sentido que as pessoas estão alimentadas, as pessoas estão protegidas em casa. Ok, as pessoas, algumas delas têm sintomatologia ansiosa, enfim, mais aguda, ok, precisam de um SOS de escuta, enfim, é o que nós podemos fazer neste momento. Depois, na minha opinião, as coisas podem ficar um bocadinho mais complicadas. Porque algumas pessoas que já estavam bastante isoladas foram ficando um bocadinho mais e mais isoladas e começam possivelmente a ter alguma sintomatologia, sobretudo depressiva, que nós deveríamos ter atenção, isto na minha opinião. Margarida, e as pessoas de idade mais avançada, que têm uma vida social ativa, Sim. que saíam de rua, tinham a sua autonomia, e de repente, com esta mudança bruta do nosso estilo de vida, esta situação colapsa, esta realidade colapsa e temos que nos adaptar, todos temos que fazer, mas tu própria disseste, há esta preocupação dos filhos e dos netos de não estarem em contacto com os seus pais, com os seus avós, porque são potenciais transmissores do vírus. Então, para algumas pessoas destas gerações, é uma mudança drástica, abrupta. Muito. E não havendo um quadro ansioso ou depressivo anteriormente, de repente esta é uma situação que pode começar também a desenvolver-se nestas pessoas. Que práticas, que recomendações, que conselhos é que tu dás a estas pessoas, sobretudo como tu próprio disseste, havendo esta máquina sugadora da nossa atenção que é a televisão nos lares? Eu já tenho observado, nomeadamente no Facebook, uma corrente de quase vamos trazer coisas positivas ou as vantagens, enfim, deste isolamento que obviamente há, não é? E há inúmeras vantagens, nem que seja o reencontro connosco, não é? E é evidente que socialmente nós evitamos esse reencontro connosco. E, nomeadamente, em algumas, vamos colocar nas pessoas, enfim, mais velhas, no início de ser mais velho, por assim dizer, ou seja, na transição para a reforma, por assim dizer, em que as pessoas, claramente, a média das pessoas em Portugal já é mais escolarizada e que está mais ocupado, até freneticamente ocupado com atividades de lazer e com atividades com netos e esta coisa de repente eu olhar para mim e sobretudo olhar para mim e perceber eu tenho pouco tempo e estou a desperdiçá-lo aqui sozinho, não posso ver os meus netos, não posso ver os meus filhos, não posso ver eventuais amigos, atividades, as inúmeras atividades que eu tenho. E é evidente que isto traz grandes desafios interiores. Eu diria que as pessoas não podem parar de se movimentar. Nós somos corpo, não é?
o corpo, tratar do nosso corpo não é só bom em termos de saúde, mas em termos de saúde mental e em termos de desenvolvimento interior e pessoal. Obviamente que é o melhor dos antidepressivos. É evidente que nós não estamos proibidos de sair à rua, estamos proibidos, entre aspas, de sair à rua em grupos ou ir para cafés ou para sítios que tenham muita gente, mas dar uma pequena caminhada higiênica, ir a um parque, ou fazer movimento em casa, quem tem casas com quintal ou com qualquer coisa assim, na minha opinião seria qualquer coisa que as pessoas deviam ter como prática. Possivelmente a televisão, em vez de estar só a falar sobre a prevalência da doença, etc., devia ter programas de movimento, por exemplo, um movimento adaptado. E se formos para as faixas etárias mais idosas, como é que dizer, até fazer movimento numa cadeira, não é? Como é que dizer, nós fazer movimento numa cadeira de várias formas, não é? E até pequenas danças na cadeira. Há muita coisa que se pode fazer e há inclusivamente pessoas especializadas em movimento na cadeira ou na cama, não é? Um, uh, por isso eu diria o movimento, diria exercícios respiratórios, porque os exercícios respiratórios são fundamentais para, sobretudo, enfim, nestas circunstâncias em que possamos ter medo e ansiedade. Eu faria pequenos programas, mas de qualquer maneira todas as pessoas sabem respirar. Se têm alguma dificuldade ou nunca fizeram exercícios respiratórios, cantar. Eu indicaria o canto. Aliás, que era qualquer coisa muito tradicional, enfim, na nossa cultura, e por isso todas as pessoas sabem cantar algumas músicas populares, e por isso cantar em grupo, se viverem em casas com várias pessoas, se não, cantar sozinho. Seria depois, pronto, eu mudaria a casa, ou seja, fazer este pequeno exercício, mesmo, pronto, obviamente isto adaptado à mobilidade de cada um, mas mudar pequenas coisas na casa, tentar ser um bocadinho criativo, até eventualmente na disposição das coisas. Quem conseguir ler, quem tiver essa possibilidade, é uma coisa fantástica. Retomar os velhos livros, colocar disciplina e rotina no nosso dia seria também fundamental. Obviamente, quem só tem acesso ao telefone, telefonar eventualmente. Eu diria, há tanta coisa que podemos fazer. Sim, obrigado por teres aberto assim um bocadinho esse campo de percepção de como procedermos e de como sermos criativos. Há uns dias atrás eu escrevi um texto assim com algumas dicas também, e para mim este é um momento onde, largado um bocadinho a nossa persona profissional, largado um bocadinho todos estes afazeres que nós temos na nossa correria diária, é um momento também para sermos criativos, não é? Para darmos aso à nossa criatividade. E se calhar trazia um bocadinho a discussão para o outro lado da moeda. Temos nos dirigir diretamente a estas pessoas, aos adultos de idade avançada, mas há também uma grande preocupação nos filhos destas pessoas, nos netos destas pessoas, e se calhar esta conversa nem sequer vai chegar diretamente às pessoas que está dirigida, vai chegar aos filhos e aos netos. Como é que estas pessoas podem ser criativas? Como é que elas podem agir ativamente, mesmo não se podendo deslocar e passar tempo presencial com os seus pais, com os seus avós? Como é que podemos agir no sentido de dar apoio e de evitar situações mais dramáticas como aquelas que tens partilhado? No outro dia alguém me dizia, eu vou à casa da minha avó e não entro, mas fico cá fora, tipo, a falar da janela, ou seja, a pessoa está na rua e a avó está à janela. Okay. Tipo uma espécie de serenata falada, não é? Que é, passa lá e pronto, achei bonito. Mas há dois aspectos que eu gostaria de sublinhar aqui. Pronto. E na minha apresentação falaste, enfim, do meu gosto
e por pertencer a algumas associações de proteção dos direitos das pessoas mais velhas. E Uhum. um deles é, aquilo que eu estou a observar é que muitas pessoas estão aqui novamente a não escutar as pessoas mais velhas nas suas decisões, que é, o filho ou o neto decide se vai ou não, ou como é que quer a relação com a pessoa mais velha. Sem escutar, não é? Porque até eu posso decidir por mim que quero ficar em quarentena e que não vou ver ninguém, ok? Isso é uma decisão minha, não é? Outra coisa é pensar pelo outro, neste caso pela pessoa mais velha, retirando-lhe direitos, nomeadamente de como é que eu quero viver a minha vida. Por exemplo, a minha mãe, que tem 86 anos, disse, eu quero que vocês venham cá a casa, não é? Eu não quero ficar os próximos meses da minha vida, eu não sei quanto tempo vivo, sem estar com vocês, obviamente com as proteções devidas, ou seja, chegamos lá a casa, lavamos mãos, não nos aproximamos, tiramos sapatos, enfim, mas vamos ter com a minha mãe, e ela decidiu. E, por exemplo, o meu irmão até disse, não, mas eu acho que não devemos, nanã, e ela disse, eu quero que vocês venham. Uhum. E quem sou eu para obviamente, protejo-me completamente. Um, por isso, como é que dizer, nós estamos também aqui a abrir, e para mim isto é fundamental, respeitar, nem que seja escutar aquilo que a pessoa mais velha tem para nos dizer e partilhar connosco. Outra coisa que eu trazia, aliás, quando me convidaste para esta entrevista, lembrei-me logo, por estares em Berlim, de um homem que eu admiro enormemente, que é o Paul Baltes. Baltes é um dos grandes estudiosos sobre a velhice e o processo de envelhecimento, e que tem um estudo que é clássico nestas coisas, que se chama o Berlin Aging Study, o estudo sobre o envelhecimento de Berlim. É um estudo pioneiro, extremamente interessante. E então, ele, com base nos dados deste estudo, que basicamente é um estudo que parte de estereótipos em relação às pessoas mais velhas de Berlim, e tenta estudar cada um desses estereótipos. E com base, enfim, nesse estudo, ele cria, enfim, um dos modelos mais clássicos sobre o que é o envelhecimento bem-sucedido, é que ele deu o nome de SOC. SOC, Uhum. possivelmente conheces, pronto, o SOC. E o interessante deste modelo, é um modelo que eu creio que nós podemos aplicar neste momento, que é, ok, eu estou em casa, como é que vou viver bem? Neste caso, como é que eu vou envelhecer bem? Porque envelhecer e viver é a mesma coisa, não é? Ou seja, não sei porque é que temos dois termos quando não há outra forma de viver que não seja a envelhecer. Logo, então, como é que eu posso envelhecer bem? Então, o que é o SOC? O SOC é um modelo que é fácil de explicar. Ele, aliás, usa para explicar um modelo o seu encontro com o Arthur Rubinstein, com o pianista, não é? Que ele admirava, o Baltes admirava o Rubinstein, e o Rubinstein é conhecido por ser um pianista exímio que, mesmo na idade muito avançada, tocava extraordinariamente. Então, o Baltes um dia, como cientista, mas na sua hora de lazer, foi assistir a um concerto do Rubinstein e disse, este homem é extraordinário. No final foi ter com ele e disse, desculpa, eu tenho de perguntar como é que consegue tocar desta maneira, não é? E o Rubinstein olhou para ele e disse, é simples. Então, eu antigamente eu tocava tudo. Neste momento toco menos peças. Então esse é o S do SOC, Uhum. seleção. Ou seja, eu seleciono, eu não posso fazer tudo, não é? Porque a vida está mais confinada, não é? Por exemplo, eu não posso, eu adoro, sei lá, passear a longas distâncias. Aqui as minhas distâncias são mais pequenas, não é? Então, depois disse o Rubinstein, depois essas eu faço O, que é otimizo, ou seja, eu dedico-me a elas, não é? E depois o C é compensação. Eu sei que tenho algumas limitações, nesta idade eu já não sou tão rápido, então o que faço é criar pequenos efeitos. Aliás, um dos efeitos que ele criou é o mesmo chamado efeito de Rubinstein, que é que no fundo esconde
que no fundo ele está ligeiramente lentificado. E por isso o sucesso na nossa vida, não é? Ao longo da nossa vida é se nós conseguimos fazer SOC. Ou seja, eu adoro estar na quinta, não tenho quinta neste momento que estou em casa, então tenho um canteiro. No entanto, posso-me dedicar inteiramente a este canteiro, posso-me dedicar inteiramente a este livro, posso-me dedicar inteiramente a arrumar este quarto, não é? E depois, obviamente, tentando compensar pequenas limitações que eu tenho que ter consciência. Onde é que está a minha limitação? É na visão, os óculos, não é? Gosto de interação, tento telefonar mais, gosto de movimento, então tenho de realmente arranjar forma de fazer mais movimento, embora num espaço mais confinado. Enfim, por isso nós fazendo SOC, ou seja, selecionando, otimizando e compensando, enfim, as nossas limitações, nós podemos viver bem mesmo num ambiente mais limitado, mais confinado. Maria, muito obrigado. Acho fundamental isto que acabas de partilhar, este modelo SOC, e de como realmente pode ser inspirador para as pessoas e adaptarem-se a este novo estilo de vida. E queria focar aquilo que disseste antes, que para mim também me parece fundamental, que foi este aspecto de escutarmos e de darmos também poder de decisão a estas pessoas. Não é? Aquilo que tem-me tocado muito a observar à distância aquilo que está a acontecer em Portugal, que é completamente diferente do que está a acontecer em Berlim. Há uma grande consciência social em Portugal, parece-me a mim, em que as pessoas, por iniciativa própria, voluntariamente, começaram a fazer a sua própria quarentena, sabendo os factos e as estatísticas. As pessoas mais novas, o risco de vida é muito reduzido. Portanto, para mim há uma grande consciência social em respeitar as pessoas de maior idade, não é? Saber que o risco é para elas. Portanto, há uma grande consciência social, mas podemos perder um bocadinho a consciência de que, tomando estas atitudes que vêm de um sentido muito altruísta e empático, mas que podemos estar a ostracizar, a estigmatizar e a isolar ainda mais estas pessoas. Portanto, termos também essa capacidade de escutar o outro e de darmos a estas pessoas a possibilidade de decidirem como é que elas querem ser tratadas e como é que elas se querem relacionar nesta fase, para mim é muito inspirador pensar dessa forma. E acho muito importante teres trazido essas coisas. Porque aqui a questão é evidente que no limite, pronto, obviamente se eu estou, como é que dizer, em contacto até por razões profissionais com pessoas de risco, é evidente que eu próprio posso dizer eu não quero, e é um direito meu, não é? Agora, no entanto, atenção, sociedade, ao desrespeito que nós temos em relação às pessoas mais velhas, em as não escutar, como se elas fossem, como é que dizer, completamente captas na sua capacidade de tomada de decisão. E nós não podemos fazer isso, e não podemos fazer isso em nome das boas intenções, porque que é muito, nós temos, obviamente, sobretudo portugueses, ainda uma grande tradição assistencialista de fazer pelo outro, não é? E como nós sabemos, aliás, é um ditado nosso, não é? Que o mundo, que o inferno está cheio de boas intenções, não é? Por isso, atenção, não é? Atenção até que ponto nós estamos também a limitar as pessoas mais velhas em nome de um suposto bem, não é? Porquê? Porque há mais vida para lá do corona e nessa vida para além do corona implica obviamente nós vivermos com os outros mais velhos de uma forma mais respeitosa e mais baseada na escuta. Para mim é fundamental. Eu também diria outra coisa que nós não falámos, que para mim é muito importante, que nós podemos também utilizar estes tempos para isso, que é para a celebração, não é? No outro dia também ouvi alguém dizer, que eu achei lindíssimo, a dizer: vocês já repararam que os pássaros estão a cantar mais?
E então há pessoas que estão agora mais dedicadas, de repente, a estarem um bocadinho à janela, a escutar pássaros, qualquer coisa que basicamente eu há anos não ouço ninguém falar e agora ouço pessoas a falarem que os pássaros estão mais vivos, ou seja, as pequenas coisas, não é? A celebração da vida no sentido mais genérico e ver como a natureza é tão é tão magnânime e tão auto-organizada e tão autorregulada, não é? Como nós vimos aquelas imagens fantásticas de Veneza, agora os canais têm peixes e Uhum, por isso, como é que é dizer, há vida, não é? É a celebração da vida no sentido mais genérico. uhum. Parece uma coisa muito importante também. Boa, e assim de uma forma muito fluida e espontânea, entras assim na última pergunta que eu quero colocar a cada um dos convidados neste ciclo de conversas, Uhum. que é o que é que tu observas nas pessoas, mas também no coletivo, neste momento, que para ti pode ser transformador uma vez ultrapassada esta crise? Que mudança de paradigma é que tu vês como potencial nesta experiência que estamos todos agora a atravessar? Eu acho que a coisa que para mim me tem espantado mais é esta coisa de que nós todos tínhamos coisas tão importantes que aquilo de repente, de um dia para o outro, assim, aliás, não diria de uma hora para outra, tudo aquilo que nós julgávamos que era importante não tinha importância nenhuma e deixámos de fazer e a vida continuou. E acho que é uma enorme lição, porque de certa maneira nós retornamos àquilo que é essencial, ou seja, à celebração da vida, ou seja, vamos proteger a vida. E para isso deixamos de ter que trabalhar, de fazer todas as coisas que fazíamos, de despir todos esses nossos papéis, ficamos apenas pessoas hum, hum, que estão preocupadas com aquilo que é essencial. E o que é essencial é a proteção e a celebração da vida, é a relação com os outros, e que claramente como emergente, pelo menos aqui é claríssimo, claramente como emergente é a solidariedade. Eu só recebo mensagens, vamos organizar-nos, fazer um grupo para aliás, até até diria quase que é impossível, porque são tantos grupos. Ontem até de amigos arquitetos, era arquitetos que queriam se unir para mudar os espaços, para tornar, como é que é dizer, a sociedade mais passível de ser vivida nesta época. Por isso, todos os profissionais, todas as pessoas, de certa maneira, estão preocupadas com esta coisa de como é que nós nos podemos encontrar noutros níveis, de outras formas, e sublinhando aquilo que é importante. E sem dúvida que uma vida automática e vazia não é, como é que dizer, é uma coisa que realmente é facilmente descartável, embora na nossa ilusão mental era qualquer coisa imprescindível e fundamental que não é. Uau, muito bonito, obrigado Uhum. por te dares desta forma. Eu, só para terminarmos, gostava de perguntar se podes sugerir algum número, algum site, algum projeto, alguma instituição que as pessoas possam recorrer em caso de necessidade nesta fase. É assim, eu por acaso não tenho é o dado objetivo, mas depois posso-te mandar e se Ok. quiseres fazer chegar, de qualquer maneira, por exemplo, em relação aos aspectos da psicologia, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem estado a trabalhar na criação de várias linhas de apoio, por isso, nem que seja ir ao site da Ordem dos Psicólogos. Depois há outras pequenos grupos, nomeadamente, enfim, de grupos que se organizam como de apoio aos vizinhos, Uhum. genericamente apoio, que é basicamente pessoas que estão lá em casa, mas aí sejam mais velhas ou não, obviamente a maioria são pessoas mais velhas, mas que por uma razão ou outra têm dificuldades ou receio de ir ao supermercado. E têm também dificuldade de gerir esta coisa de compras online, e por isso seria muito mais fácil ser uma pessoa que faria essa ajuda. E isso há vários, basta entrar no Facebook, há vários grupos desse género, mas que eu te posso também depois, Uhum. enfim, colocar. Há outro aspecto que também gostava de frisar ainda em relação às pessoas mais velhas. Os estudos mostram que as pessoas mais velhas, quanto mais velho nós somos,
nós gerimos melhor as nossas emoções, contrariamente ao que nós pensamos. E ao gerir melhor as emoções, e nesta gestão das emoções, também se torna claro que há coisas que são mais importantes do que outras. Por exemplo, estar com o neto é muito mais importante do que estar a ver televisão, obviamente. Hum. Coisa que para o neto não é recíproca. Para um neto, depois estou com a avó, porque agora está aquele programa giro. Agora, um avô que está bem sabe perfeitamente que estar com o neto é muito mais importante por razões óbvias, não é? Então, o que acontece neste desenvolvimento das emoções, as pessoas mais velhas tenderão a ver as partes boas do outro por contraponto às partes más. Logo, é por isso que enfim, as pessoas mais velhas são mais suscetíveis à burla, porque vão confiar, então vem este rapaz, é um rapaz tão simpático, disse que precisava de não sei o quê, quem sou eu para duvidar, por isso vão acreditar nessa pessoa. E é evidente que, embora Portugal seja um país de grandes costumes e como eu tenho estado a falar de solidariedade, mas também há, obviamente, os oportunistas e a burla também tem aumentado, significando que esta coisa de aparecer alguém à porta a dizer quer que se quiser dar-me dinheiro que eu vou às compras, também pode acontecer. E por isso as pessoas mais velhas e, enfim, todos nós temos de estar atentos a este aumentar que será natural, porque há pessoas que estão a ficar desempregadas, há pessoas que estão com dificuldades e há pessoas que são oportunistas destas circunstâncias, que podem abusar, enfim, da boa vontade das pessoas mais queridinhas, que são as pessoas mais velhas. E para terminar, e para terminar, e para terminar gostava só de sublinhar uma coisa, que nós não estamos a falar dos outros mais velhos, estamos a falar sobre nós. No sentido em que nós esquecemos que nós, seres humanos, somos seres que estamos lançados nestas duas dimensões que é o tempo e o lugar, não é? E por isso eu, ao ser um ser de devir, ou seja, de desenvolvimento, é assim que me tenho que pensar, não posso pensar que agora tenho 30 anos, sou assim. Não, eu sou um ser em devir, não é? Por isso nós estamos a pensar sobre nós próprios, como é que gostamos de ser tratados, como é que gostamos de ser posicionados neste mundo. É sobre nós todos. É sobre a vida, genericamente, não é? Há aquela frase que eu acho fantástica, eu também não me recordo de quem é, que diz o desenvolvimento de uma sociedade vê-se pela forma como nós tratamos as pessoas mais velhas. E disseste algo que para mim também guardo como muito inspirador, que é temos duas palavras, viver e envelhecer, mas a verdade é que não se pode viver sem envelhecer, não é? São uma e a mesma coisa. Então acho que de certa forma isso também é assim uma frase-chave daquilo que tu transmitiste hoje. Uhum. Margarida, agradeço profundamente a tua disponibilidade e a forma como te partilhas a ti, ao teu saber e à tua energia tão inspiradoras que são. Muito obrigado mesmo. E fico contente que tenhamos esta plataforma para nos pôr em contacto, em conexão, em partilha. E até breve. Até breve, até breve. Obrigado.